Fala galera, tudo bem? Meu nome é Enio Lopes, sou conselheiro fiscal do Sumprev e hoje estou aqui com vocês para mais um falando sobre o Sumprev, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do Sumprev, a composição e as principais funções. Quando a gente fala de estrutura, por que a gente fala isso de forma segmentada? Porque apesar de ser uma coisa só, o Sumprev ele possui um organograma, vamos dizer assim, né? Então tem a superintendência, tem as gerências e os conselhos que compõem o Sumprev, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre cada um deles para entender como que é esse funcionamento, certo? Então vamos começar vamos colocar assim, o topo da hierarquia, né? A superintendência previdenciária. Então, o Sumprev ele possui uma superintendência previdenciária. Quais são as funções dessa superintendência, pessoal? Basicamente é presidir as reuniões do Conselho Administrativo. Então a superintendência do Sumprev ela possui a presidência nata do Conselho Administrativo, certo? Dirigir a execução dos programas de previdência, administrativo e de investimento. Então, basicamente, cuida da parte de execução, né? Então, o gerenciamento ali das operações. E faz cumprir as deliberações dos conselhos administrativos e fiscal. Então, todas essas operações aí de chefia do fundo, então a pessoa que responde hoje como se fosse uma espécie de presidente do fundo, é a superintendência previdenciária, certo? E é um cargo que, como é feita a composição dele? É uma indicação do Poder Executivo, ou seja, o prefeito nomeia uma pessoa para ocupar esse cargo. Então é um cargo que é de prerrogativa do chefe do Executivo designar. Aí a gente tem, abaixo desse cargo, lá no organograma do Sumprev, as gerências. Tem a gerência de benefícios. Quando a gente fala de benefícios, pessoal, eu até deixei ali já elencado, quando a gente fala de benefícios é principalmente falar de o quê? Aposentadorias e pensões, tá? Então, entenda-se aposentadoria e pensão como um benefício do nosso fundo de previdência. Então, o que a gerência de benefícios faz? Ela cuida da parte de execução dos serviços jurídicos de consultoria e acompanhamento dos atos administrativos que são objeto de contestação. O que isso quer dizer? A gente segue uma legislação, existe toda uma legislação por conta dos atos administrativos do Sumprev. Então, esses atos eles estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. E podem ocorrer casos em que o Tribunal de Contas se manifeste contrário à concessão de um benefício ou questione a concessão de um benefício. Então, por isso que todos os atos do Sumprev eles têm que ser feitos de acordo com a legislação. Por quê? Porque eles são passíveis de questionamento. E aí, quando ocorrem essas situações, cabe ao fundo, e especificamente a de gerência de benefícios, fazer a prestação de informações, a justificativa do porquê aquilo lá aconteceu e tudo mais. Tá? Então, dentre as incumbências da gerência de benefícios, tem aí a confecção de minutas de atos normativos e legais e a emissão de pareceres. E aqui, pessoal, eu vou até fazer um adendo. Esse documento que eu peguei com essas informações, ele consta no próprio site do Sumprev, certo? Mas ao longo dos anos, o que a prefeitura fez? A prefeitura, através do Sumprev, fez a contratação de algumas consultorias para alguns serviços específicos, e dentre eles, eu sei que a gente possui hoje lá no Sumprev uma assessoria jurídica que, de certa forma, trabalha nessa linha de minutas, pareceres e tudo mais. Então, hoje em dia, esse trabalho aqui, ele tem, de certa forma, uma assessoria externa, tá? Que também é contratada, custeada com recursos do fundo. Porque são questões muito específicas, a gente fala de legislação, a gente fala de coisas que às vezes já tem jurisprudência, então é normal o ato ser contestado e aí cabe ao Sumprev apresentar as devidas informações justificando aquilo lá. Então não é o fato de que uma aposentadoria ou de algum benefício foi contestado que está errado. Às vezes são entendimentos e tudo mais, e por isso é preciso fazer a defesa, né? Apresentar justificativas. E hoje eu sei que o Sumprev possui um serviço específico de consultoria contratado que auxilia nesse intuito, certo?
Bom, a gerência de benefícios ela também é um cargo indicado pelo Poder Executivo, então cabe ao prefeito também nomear aí a gerência de benefícios. Temos a gerência administrativa. O que seria a gerência administrativa? Vai controlar folha de pagamento, elaboração e envio de memorandos e ofícios, então a parte documental, vamos colocar assim, a parte burocrática, e realiza orientações e atendimentos. Quando a gente fala de folha de pagamento, pessoal, precisa ficar claro que a folha de pagamento do Sumprev ela é feita em separado da folha de pagamento nossa enquanto servidores ativos, tá? Tanto é que às vezes a gente recebe primeiro, ou eles recebem primeiro, às vezes emenda feriado, ou a prefeitura paga antecipado, o Sumprev não paga. Por quê? Essas folhas são feitas em separado. Então, o que seria a folha de pagamento do Sumprev hoje? O pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, isso é feito lá, tem uma pessoa que cuida desse trabalho, e aí é um cargo de gerência também, que é de indicação do Poder Executivo. Então, todos esses cargos de gestão dentro do Sumprev, eles são de prerrogativa do prefeito indicar as pessoas aí que vão ocupar essas funções. E agora vamos falar um pouco dos conselhos. Então, a gente tem aí 2 conselhos, o Conselho Administrativo, ou também conhecido como Conselho Deliberativo, e o Conselho Fiscal, e temos também um Comitê de Investimentos. Então, pessoal, como que funciona o Conselho Administrativo? Eu vou colocar aqui só as principais funções, tá? É algo um pouco mais amplo, vai além disso daqui. Eu tentei resumir um pouco para também não ficar um negócio muito longo, mas vou colocar a ideia principal, que é o quê? É deliberar sobre a concessão das aposentadorias e pensões. Então, todo mundo, quando entra com pedido de aposentadoria, isso vai gerar um processo, vai para o Sumprev, o pessoal vai fazer a análise, mas todo o processo, para ser concedido ou não, ele tem que passar pelo Conselho Administrativo, que vai ver se esse processo cumpre os requisitos legais, se atende à legislação, para aí verificar se vai conceder ou não o benefício, tá? Lembrando que esse é um ato, pessoal, que ele é impessoal, tá? Então não é por conta da pessoa, eu conheço fulano, olha, não, essa pessoa aqui eu sabia, ela fazia esse trabalho mesmo. Não, na verdade, o mérito é o quê? A parte documental, vai ser analisada a documentação, se cumpre os requisitos legais, até mesmo por quê? Porque isso está sujeito à fiscalização e pode ser contestado. Então, não é simplesmente, eu vou aposentar esse porque eu gosto desse, esse eu não vou, ou esse aqui eu vou dar uma canseira. Não funciona assim, tá, pessoal? É algo totalmente impessoal e eu sei que às vezes demora um pouco, mas é por conta da estrutura, da forma como é organizado. Acho que eu até tenho críticas em relação a esse mecanismo, mas não é culpa de A ou B, tá? Eu acho que é culpa da estrutura como um todo, certo? O que mais o Conselho Administrativo faz? Ele vai editar atos e instruções normativas. Então, existem situações em que o Conselho Administrativo tem que se manifestar sobre algo ou até normatizar, então é preciso se atentar a isso. Ele vai autorizar a compra de bens móveis, imóveis e contratação de serviços. Então, resumindo, tudo quanto for gasto que seja feito com recursos do fundo tem que passar pelo Conselho Administrativo. Desde a concessão de aposentadorias, vou contratar uma empresa para prestar um serviço de consultoria, eu vou comprar uma cadeira, vou comprar um computador, vou comprar uma impressora, vou pagar um serviço de internet. Então, tudo isso tem que passar pelo Conselho Administrativo, tá? Lembrando que como o Sumprev hoje ele não é autarquia, ele ainda está aí sob o guarda-chuva da prefeitura, vamos assim dizer, muitos dos gastos do Sumprev eles ainda são custeados pela prefeitura, tá? Desde folha de pagamento dessa equipe gestora, até mesmo alguns gastos aí indiretos. Então, hoje ainda funciona dessa forma. E também vai deliberar sobre a política de investimentos. Então, apesar de a gente ter um comitê de investimento, quem vai deliberar se vai querer seguir aquela linha ou não é o Conselho Administrativo. E questões em relação aí a parcelamentos e sobre aprovação ou não do cálculo atuarial também passam pelo Conselho Administrativo. Então, basicamente, esse conselho vai deliberar, ou seja, vai decidir sobre os assuntos pautados dentro do Sumprev, certo? E como que é organizado esse conselho? Ele possui 10 membros, tá, pessoal? 5 deles, eles são segurados, ou seja, são servidores que contribuem com o Sumprev e que são eleitos dentre os servidores segurados, ou seja, tem aquela eleição lá a cada 4 anos. Então, 5 desses conselheiros, eles são eleitos pelos próprios servidores que sejam estatutários.
E aí a gente tem as indicações. Então, tem um membro indicado pela prefeitura, um membro indicado pela Câmara, um membro indicado pelo DAI na lei antiga, porém isso foi alterado e hoje é um membro inativo indicado pelo Sumprev, ou seja, um servidor que esteja inativo, que ele é indicado pelo Sumprev, aí, pela superintendência do Sumprev, para compor o conselho administrativo, e um membro indicado pelo Instituto Assistencial do Município, o IANS. Essa história do IANS, pessoal, ela é um pouco mais longa, eu não vou me aprofundar nela aqui, mas basicamente quando nós nos tornamos estatutários, lá em 2010, já tinha uma parcela de servidores que ela era estatutária. Então já tinha um regime próprio no município, e a gente não podendo ter dois, vamos dizer assim, que unificaram esses regimes próprios num só. Tá? Então esse instituto aí, ele também tem uma cadeira lá no Sumprev, certo? Que é indicado dentre eles, e uma indicação do Sindisul, ou seja, o sindicato também indica uma cadeira para compor o conselho administrativo. Então essas 10 cadeiras são compostas dessa forma. Lembrando que a presidência do conselho administrativo sempre vai ser da superintendência. Então a superintendência, ela tem aí a presidência nata do conselho administrativo. Já o conselho fiscal, ele é um pouco diferente. Ele tem só 3 membros. Os 3 membros são eleitos pelos servidores segurados, tá? Então o pessoal estatutário vai lá, vota, elege 3 membros dentro da categoria. Eu sou um deles. E aí quais são as funções do conselho fiscal, galera? Acompanhar a execução orçamentária, fiscalizando classificação de receitas, despesas e examinando a procedência. Então, basicamente, aquilo que o conselho administrativo vota e aprova ou não, a gente fiscaliza ali tudo que entra, tudo que sai. Então, as entradas e as saídas, ou seja, as receitas e as despesas do fundo, se os valores estão batendo. Às vezes a gente tem algumas oscilações ao longo dos meses, quando eu fizer uma prestação de contas sobre as reuniões mensais ou mesmo um relatório anual, eu trago aqui esses valores para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, mas basicamente é cruzar os dados ali e ver se estão de acordo, tá? E também manifestar-se sobre a prestação de contas anual, que é remetida ao Tribunal de Contas. Então, todas essas informações, pessoal, elas estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. E o Conselho Fiscal, ele tem esse papel aí de fiscalizar esses dados, lembrando que tanto o Conselho Administrativo quanto o Conselho Fiscal, eles respondem solidariamente pelos seus atos, ou seja, a gente tem a responsabilidade ali de zelar pelo recurso, até mesmo porque não é nosso, né, é de todo mundo. Então a gente tem uma responsabilidade, a gente responde por isso mesmo que eu digo que a gente tem que seguir não só a parte da impessoalidade, mas também a parte da legalidade, porque é uma coisa de muita responsabilidade e tem implicações legais se for gerido de uma forma incorreta. Temos ainda o Comitê de Investimentos. O Comitê de Investimentos, eles vão analisar aí as instituições financeiras credenciadas para poder gerir os recursos do fundo, estudar a rentabilidade, analisar se está de acordo ou não, elaborar ali uma política de investimentos, né, pensando aí em como garantir que os recursos que o Sumprev tem em caixa eles sejam melhor rentabilizados. E aí eles vão apresentar esses estudos para o Conselho Administrativo ver se aprova ou não, certo? Então, como que funciona isso aqui? Bom, o Comitê de Investimentos ele tem 3 membros. Eles são indicados pelo Superintendente Previdenciário. Então, a Superintendência Previdenciária vai indicar essas pessoas, sendo um servidor segurado do regime, então, ou seja, um servidor que seja estatutário. Não necessariamente precisa ser conselheiro ou não, tá? Então ele vai escolher uma pessoa para compor o Comitê de Investimentos. E aí vai escolher um dos conselheiros administrativos para compor esse comitê e um dos conselheiros fiscais. Então, basicamente, aí são 3 cadeiras, mas todas elas escolhidas pela Superintendência Previdenciária, tá? Então, não é uma eleição, é uma escolha aí indireta, vamos colocar assim, prerrogativa aí da Superintendência Previdenciária. E aí vamos falar também sobre os direitos e deveres dos conselheiros, tá, pessoal? Então, obviamente, tem o bônus e o ônus, eu costumo dizer.
Então, dentre os direitos dos conselheiros, temos aí receber capacitação, receber gratificação pelo exercício da função. Então, sim, o papel dos conselheiros ele é gratificado, tá? Existe uma remuneração que é paga a título de gratificação. E também temos a dispensa do comparecimento ao trabalho para poder participar de reuniões, eventos, treinamentos referentes ao exercício da função de conselheiro. Então, como a gente tem as reuniões mensais aí, e às vezes reuniões extraordinárias, treinamentos, cursos, acontecem momentos em que vai coincidir com a nossa agenda de trabalho, né? Então a gente tem a prerrogativa de realizar essas reuniões, esses encontros, de uma forma totalmente abonada aí, que não prejudique o nosso horário de trabalho. Obviamente que a maioria dos eventos a gente tem aí um calendário prévio, então dá para organizar com boa antecedência para não prejudicar também os trabalhos, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Deveres dos conselheiros. Então, dentre os deveres, pessoal, vai aquilo que eu já antecipei, que a gente fala aí do LIMP, né, que é algo muito comum na gestão pública. O que é o LIMP? É uma sigla aí que tem as iniciais de algumas palavras-chave: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, os atos públicos eles têm que atender aí esses quesitos. Então, dentre os nossos deveres estão defender, cumprir e aplicar as disposições da legislação. Então é aquele negócio, a gente tem que fazer o que está dentro da lei, o que a lei prevê. Às vezes pode ser que eu não concorde, pode ser que eu não goste, mas a gente precisa seguir a lei, gente. Até mesmo porque, primeiro, porque isso daí é sujeito à fiscalização interna e externa. Segundo, porque a gente responde legalmente por isso, né? Então tem que ter esse cuidado. Temos que respeitar, acatar, cumprir e fazer cumprir as deliberações democraticamente tomadas. Então existem algumas situações que elas são levadas em votação, certo? E na votação também nem sempre é o que a gente quer, às vezes é o que a maioria decide e a gente tem que respeitar isso daí. Então, no Estado Democrático de Direito, isso daí é um preceito básico, mas, enfim, cabe aqui a gente reforçar isso. E temos que exercer com dedicação, ética, honestidade, disciplina e transparência nossas funções. Então, até mesmo pensando nessa questão de transparência, eu acho que não é nem um direito meu, tá aqui, acho que ele entra como um dever meu enquanto conselheiro, também dar transparência às minhas funções. Não adianta eu só ir na reunião, participar da reunião, falar tá tudo certo, mas assim, eu preciso dar uma devolutiva também para o público-alvo, que são porque os servidores que contribuem lá com o fundo, que tem direito de saber o que está acontecendo e como que funciona, certo? Bom, considerações finais aí, pessoal. Eu tenho uma opinião sobre essa estrutura do Sumprev. Eu acho assim que é algo nosso, é do servidor. E uma opinião minha, tá? Enio, enquanto servidor e enquanto conselheiro, por ser algo que é do servidor e para o servidor, a gente vê que na forma de organização existem ainda muitos cargos e boa parte da estrutura que são prerrogativa do chefe do executivo. E isso não desabona ninguém que está lá, tá, pessoal? Porque a gente tem muita gente boa, muita gente que entende do tema, muita gente capacitada, mas tudo isso também é transitório. Então, isso depende aí de quem está no executivo, quem que vai designar essas pessoas. Pode ser que hoje esteja um pessoal, pode ser que amanhã esteja outro, mas a nossa preocupação enquanto conselheiro e enquanto servidor é que as pessoas que estejam lá sejam realmente qualificadas para a função e que toquem o trabalho da forma como deve ser feita. Porque basta uma gestão mal feita para colocar em xeque tudo que tem hoje. Então, assim, é algo muito preocupante. E o fato do chefe do executivo ter boa parte, aí, vamos colocar, das designações, tanto de composição de conselhos, comitê de investimentos, ou mesmo gerência e superintendência, ela, de certa forma, amarra aí e deixa boa parte da estrutura e da organização do Sumprev ainda nas mãos do executivo, direto e indiretamente, tá? Lembrando que muitas coisas, apesar de serem decididas internamente
no Sumprev pelo Conselho Administrativo, por exemplo, aquelas que exigem mudança de lei, reformulação de alguma coisa em vigor, precisam do aval do chefe do Executivo, precisam passar pela Câmara. Então, no fim das contas, lá na ponta ainda, muitas das decisões precisam do aval de quem estiver na prefeitura. Então, isso é importante a gente se atentar, é algo que nos diz respeito. Como eu falei, hoje a gente tem uma situação teoricamente equilibrada, mas no passado a gente já teve aí períodos turbulentos que a prefeitura não passava a contribuição patronal, que dívidas eram acumuladas, que colocava em jogo ali, em xeque, toda a saúde financeira do fundo. Então, a gente tem que acompanhar de uma forma constante e fiscalizar. O que nos cabe é isso, para evitar que um cenário como esse ocorra, porque isso pode colocar em xeque aí a saúde financeira do nosso fundo no médio e no longo prazo. E aí, aqui nas considerações finais, eu até trouxe respostas a perguntas. Então, como eu falei, eu ia deixar lá o vídeo em aberto para as pessoas fazerem perguntas, se quisessem ou se me mandassem por e-mail. Não recebi nenhuma por e-mail, mas recebi 2 comentários lá no vídeo. O primeiro deles é do Luiz Zegar, 7166. Ele pergunta aí, com a diminuição de concursados, como será o futuro? Então todo mundo pergunta. Eu já cheguei a pensar isso lá atrás. Mas sem concurso, sem novos servidores, o fundo vai quebrar? Não necessariamente, tá, pessoal? Então, até lá no YouTube eu respondi isso. Eu falei, olha, para falar sobre esse assunto a gente tem que entrar em outros temas, que vai levar para um tópico um pouco mais longo, mas a resposta curta seria: não necessariamente se a prefeitura cumprir as obrigações dela. Então, isso vai envolver avaliação constante aí do déficit autorial, ou seja, da diferença que vai ter aí para o fundo ser autossuficiente ou não. E, obviamente, quando esse valor oscilar, cabe à prefeitura fazer a contrapartida aí de ir compensando. Então, se a prefeitura, ao longo dos anos, caso esse cálculo aí ele sofra uma curva aí, e, de certa forma, penalize a saúde financeira do fundo, se a prefeitura fizer os devidos aportes para compensar isso, não há nada com que se preocupar. Mas aí, volto a frisar, são governos e governos. Então, a cada 4 anos é uma incógnita quem vem, quem traz junto, quem vai tomar essas decisões, como elas vão nos afetar. Então, hoje, eu posso falar que isso, de certa forma, está equilibrado, os parcelamentos estão sendo pagos em dia, o repasse, tanto do patronal quanto do segurado, está sendo feito em ordem. O cálculo atuarial, ele tem uma previsão legal aí de ser zerado, vamos colocar assim, num médio prazo. Então, hoje existe um planejamento de equalizar essas contas, que vem sendo cumprido. Agora, no médio e longo prazo, a gente precisa ficar em cima para ver se isso vai se manter e como que isso vai oscilar ao longo dos anos. Então, todo ano é refeito esse cálculo atuarial para ver se as contas estão batendo, se está tudo em ordem, se tem que fazer algum ajuste do percentual de cobertura aí da diferença. Tá? Então, isso aí vai mudar, cada ano é um novo cenário, que vai depender de inúmeros fatores. Mas isso eu vou fazer um vídeo só sobre cálculo atuarial, para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque é algo mais complexo, certo? E aí, o Hélio Zanini, 974, também comentou. Ele comentou em cima da pergunta do Luiz Egarra, falou, provavelmente vão aumentar ainda mais o valor de contribuição. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez a parte do patronal, a diferença que ele paga, porque assim, a gente paga 14 e a prefeitura paga 14 mais a diferença do déficit atuarial. Então pode ser que isso impacte ali na diferença do atuarial da prefeitura, certo? Pode ser que isso altere para mais, dependendo de como os números se comportarem. Mas não tem como a gente falar que sim nem que não, porque a cada ano isso vai indo de formas diferentes. Vou dar um exemplo do ano passado para cá. Existia uma estimativa do ano passado para cá de rentabilidade dos recursos que o fundo tem guardado. Aí o ano passado foi um ano que os rendimentos do dinheiro do fundo foram maiores do que o esperado, ou seja, se arrecadou mais do que o esperado, de certa forma isso vai diluir um pouco o déficit, então isso ia alterar um pouco ali do déficit atuarial. Então, como eu falei, a gente está sujeito a inúmeras informações que podem mudar ou não esse cenário, tá? Então, isso é um assunto muito complexo para falar diretamente sim ou não, certo, pessoal? E, bom, gente, acho que por hoje é só. Então,
Vou deixar o vídeo em aberto lá. Quem tiver mais perguntas, sugestões, pode mandar, certo? Vou deixar meu e-mail também para contato. Qualquer coisa, só me dá um toque. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado e até a próxima.